pessoal, nós estamos no segundo dia da nossa jornada antifrágil. Quero tratar alguns pontos específicos com vocês que a gente vai estar construindo, né, ao longo desse segundo dia na jornada antifrágil, que é você entender quem você é, enxergando e reconhecendo a sua verdadeira identidade. Descobrir o seu propósito, por quê, né, por qual motivo você foi criado e qual o seu objetivo final de vida. Ter equilíbrio nos diversos campos da tua vida, como trabalho, família, ministério, vocação, todas essas questões. Entender de onde vêm seus problemas financeiros e superar esses problemas. Amadurecer emocionalmente e como ter um casamento de acordo com a vontade de Deus. E eu quero recapitular com vocês um pouco do que a gente tratou no nosso primeiro dia da jornada antifrágil, que foi entender essa questão do resgate da identidade e automaticamente entender o propósito. Então, saber, né, de você, de como que foi, reconhecer aqueles gatilhos que nós colocamos lá, as máscaras sociais, né, que você estava querendo agradar o outro, porque a sua identidade ainda não estava reconhecida, ou era frágil. Então, como você se percebeu, como você se sentiu, como foi colocar isso em prática? Quais as consequências de ter se posicionado como você se posicionou? Na jornada de hoje, na jornada antifrágil de hoje, a gente vai tratar de uns assuntos mais sensíveis da atualidade, que é a questão da masculinidade e da feminilidade, né? Tantas teses, tantas teorias, tantas ideologias. Então, o convite vai ser para você se aprofundar nesse entendimento e no final a gente vai passar para vocês questões práticas, lições de casa para você seguir, colocar em prática e desenvolver aí. Eu quero reforçar com vocês como vai ser, né, a nossa semana, a nossa jornada antifrágil. Como a gente disse anteriormente, né, serão 4 vídeos disponibilizados aqui nos próximos dias e consequente a esses conteúdos, lives, para que você interaja com a gente, mande dúvidas, insights, perguntas e a gente ali juntos crie respostas coerentes que você pode usar na vida real, resolvendo, né, problemas da vida real. E você deve estar se perguntando por que nós estamos fazendo isso, por que nós propomos a jornada antifrágil. Então, no fim, você vai perceber que todos os assuntos tratados fazem parte de um mesmo ecossistema, de uma mesma rede. Você pode ser muito desenvolvido e pode se sair bem em uma área, mas se a outra área estiver fraturada, fragmentada, em tudo aquilo que você é bom, se perde naquilo que você não é. Então, a gente está propondo, nessa jornada antifrágil, você resolver todas as lacunas da tua vida espiritual, pessoal e, consequentemente, entender como você pode desenvolver as suas potencialidades. E nós percebemos nas pesquisas que nós fizemos que muitos de vocês clamaram, nos pediram por uma proximidade, né? Pelo estar próximo a nós, para que a gente conseguisse ouvir o coração, o dilema das pessoas e automaticamente produzir esse tipo de conteúdo. E por isso a gente decidiu, pela jornada e além da jornada antifrágil, gerar uma comunidade, gerar um sentimento de família, esteja você onde estiver. E de acordo com as nossas pesquisas, nós percebemos que o sonho de muitos de vocês, de fato, é ter uma família estável, um casamento equilibrado, finanças desenvolvidas e, consequentemente, há um funil para isso, né? Se você não entender a questão da masculinidade, da feminilidade bíblica, você não consegue desenvolver o ambiente adequado para receber o favor de Deus, para que essas questões se tornem estáveis na sua vida. Então, mediante o vasto conteúdo que a gente tem sobre o assunto, a gente vai falar um pouco sobre isso nos próximos minutos com você. Para a gente conseguir entender a questão de ambos os resgates, a gente tem que entender que o mundo não é como é porque Deus criou para ser como está. Tudo aquilo que somos de maneira antinatural. Como nós já tratamos aqui na jornada antifrágil, no nosso primeiro dia de jornada, o mundo foi criado perfeito, o pecado de Adão tornou essa perfeição disfuncional, Jesus foi para a cruz para redimir isso e Jesus vai consumar na sua volta. Então nem eu nem você somos originais. Eu preciso que você entenda, tome nota disso, de que somente 3 seres humanos originais existiram. Jesus, Adão e Eva são as 3 pessoas que sabem o que é viver
em perfeição, de maneira plena, em pleno funcionamento de todas as suas potencialidades, porque Jesus e Adão e Eva foram exatamente como Deus é, a partir dos atributos transferíveis de Deus. E quando Adão peca, Adão e Eva se tornam disfuncionais e perdem sua originalidade inicial. E ali começam todos os dilemas do ser humano. Se você for bíblico e menos ideológico, você vai perceber que o próprio machismo e o próprio feminismo começam no Éden. Então, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, o texto bíblico em Gênesis 3 afirma que Deus disse à mulher: olha, porque você desejou dominar o teu marido, ele dominará você. O seu desejo será para ele. E ao homem, Deus disse: porque você deu ouvido à voz da tua mulher, maldita será a terra por tua causa. Como nasce o feminismo no Éden? A mulher, no jardim, decidiu existir de uma maneira que Deus não a criou. Então o texto bíblico diz que a mulher viu que o fruto era desejável. Então Eva quis aquilo que não lhe pertencia. Eva quis um tipo de empoderamento, uma postura, um lugar de existência que Deus não comunicou a ela. Então começa o feminismo ali. E começa o machismo ali também na queda, quando o Senhor diz que a terra passará a ser maldita a partir da ação masculina. Então, hoje, isso ganhou um volume sociológico, político, filosófico, familiar, drástico. E as pessoas querem tratar toda essa questão como um remendo. Uma das minhas falas é exatamente essa. De fato, o machismo é uma maldição. Mas, sem dúvida, o feminismo é apenas um band-aid. O feminismo não resolve todo o problema, porque todo o problema começa no jardim. Portanto, só pode ser resolvido com uma cosmovisão, com uma visão ampla e adequada do problema. Se o problema começa de maneira espiritual, ele só pode ser resolvido de maneira espiritual. Antes de pensar num bem-estar pessoal, financeiro, familiar, matrimonial pleno, eles têm que entender o raiz do problema. O problema não existe sem o fundamento do problema inicial. O problema que vocês estão vivendo hoje não começa no próprio problema, começa aqui no jardim. A mulher quer manipular o homem e o homem agora faz com que todo o ecossistema social se torne maldito a partir da sua ação. Então a gente precisa entender primeiro esse fundamento do pecado original para a gente entender qualquer tipo de possibilidade de desenvolvimento. Então, mesmo que você conseguisse prosperar sem entender a cosmovisão bíblica, não seria prosperidade, porque você não teria caráter para suportar a prosperidade. Você não deve lutar por um casamento pleno, você deve lutar para resolver a base que gera um casamento disfuncional. Então, se você pede a Deus dinheiro e você não tem caráter para suportá-lo, não adianta pedir. Então, a mesma lógica aqui para a gente tratar da questão familiar, da questão homem e mulher. Não peça algo para resolver o problema de hoje. Entenda por que o problema está existindo hoje. E o problema está existindo hoje porque Adão e Eva se rebelaram contra Deus no início e nós somos vítimas. Em nosso DNA, a culpabilidade de Adão, a transgressão de Adão e Eva fazem parte de mim e de você. Então nós não estamos pecando sozinhos, nós pecamos a partir deles. Para a gente resolver o problema de hoje, a gente tem que entender o primeiro problema que existiu, que desconfigurou toda a natureza humana e toda a possibilidade de construir uma sociedade plena e desenvolvida. Eu convido você a enxergar comigo. Tome nota, se você tiver com Bíblia, abre para você tomar nota dos textos. Para a gente entender o poder da transformação conjugal, familiar, homem e mulher, a gente precisa entender um tripé básico ali em Gênesis. Gênesis 1, capítulo 26, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem é criado como um ser espiritual. E como um ser espiritual, ele tem um primeiro débito, e o débito dele é para Deus.
Primeira pergunta do Catecismo Presbiteriano de Westminster, escrito no século XVII, é: qual a finalidade central e final do homem? A resposta é adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Então, como um ser espiritual, criado para ser espiritual, o homem tem uma dívida espiritual para com Deus. O homem existe para glorificar a Deus. Primeiro ponto que precisa ser entendido. O segundo ponto é Gênesis capítulo 2, verso 7, onde Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Segunda verdade que precisa ser entendida: o homem é criado por Deus como um ser pessoal. O homem precisa ter um encontro consigo mesmo. E é por isso que em um dos mandamentos era o homem amar a si mesmo. Porque o homem é um homem pessoal. É o homem, o ser humano, antes de existir para alguém, ele existe para si mesmo. Primeiro ponto: o homem é criado como um ser espiritual. Ele precisa dar uma resposta a Deus em adoração. Segundo ponto, Gênesis 2,7, o homem é criado como um ser pessoal, ele precisa ter uma experiência consigo mesmo. E se você abrir aí em Gênesis capítulo 5, verso 1 ao verso 3, diz que que Deus criou o homem e a mulher, e se você perceber, o homem está com H minúsculo e a mulher com M minúsculo. Mas no final do texto, diz que o Senhor os abençoou e os chamou de homem, com H maiúsculo. Então olha que coisa interessante. No final do texto, diz que Deus, depois de abençoá-los, os chamou de homem. Algumas versões vão dizer Adão. E esse homem está com H maiúsculo. Mas no início da citação do texto, o homem está com H minúsculo e a mulher está com M minúsculo. O que nós precisamos entender? Gênesis 1,26, o homem é criado como um ser espiritual, ele é criado para adorar a Deus. Gênesis 2,7, ele é criado como um ser pessoal, ele precisa ter uma experiência consigo mesmo. Gênesis 5,1, aí sim o homem, por ser pessoal e por ser espiritual, se torna um ser social, ou um ser sociológico. Eu só posso ter uma experiência adequada com o outro depois que eu tenho uma experiência adequada comigo mesmo, porque eu tive uma experiência com Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não eram os mandamentos? Então, por que eu tenho que amar a Deus? Gênesis 1,26, eu fui criado para isso. E a consequência disso é Gênesis 2,7, eu existo para mim mesmo. Eu tenho uma experiência comigo, eu me conheço. E eu tenho agora personalidade, identidade, autorresponsabilidade e autoconsciência. E então eu consigo ser um ser social, eu consigo ser filho, pai, marido, cidadão, trabalhador, empresário, empregador, político, missionário, pastor, por aí vai. Qual que é a tragédia das relações humanas? As pessoas querem coletividade sem individualidade, sem espiritualidade. Eu quero ser um bom marido, mas eu não estou me reconhecendo como um ser pessoal e um ser espiritual. Então a gente está querendo resolver o problema, mas o problema começa antes do problema. Olha, eu quero um casamento melhor, mas você não é indivíduo. Você não respeita a si mesmo como um indivíduo. E você não adora a Deus. Então nunca vai conseguir ser um bom marido. Nunca vai conseguir ser uma boa esposa. É um tripé. É um tripé. Se você não entender isso, não vai. É uma das críticas que eu tenho tecido em minhas palestras e pregações para homens é justamente isso. Olha, não existe um bom pai onde existe um péssimo marido. Então, nós homens cantamos que somos bons pais, mas se nós somos péssimos maridos, já estamos ensinando os nossos filhos a que tipo de homem eles serão daqui a 20 anos. Ou seja, se nós estamos dando uma péssima didática para os nossos filhos, longe de ser ótimos pais, nós estamos sendo. Então, se você deseja ter uma família estável, um relacionamento equilibrado, se você deseja o pleno desenvolvimento da tua masculinidade, se tu deseja o pleno desenvolvimento da tua feminilidade, você tem que reconhecer a Bíblia como uma cosmovisão adequada, a Bíblia toda, para o homem todo. Um ser espiritual, um ser pessoal, um ser social. Por exemplo, por que as relações não vão bem? Porque a mulher não respeita a individualidade do homem. Futebol, os amigos, a saída,
a amizade dele. Então, porque ele não é respeitado como um ser pessoal, ele não consegue ter uma experiência espiritual com Deus e, consequentemente, não consegue ter uma relação social, comunitária contigo. E vice-versa. Por que a mulher não está respondendo bem ao homem? Porque o homem diz, mulher minha não sai sozinha. Então o homem castra a individualidade da mulher, dizendo que ela não é indivíduo, sujeito. Então se ela não vive bem com ela, se não respeitam sua individualidade, sua subjetividade, ela também não consegue ser uma adoradora, viver para Deus, e ela não consegue viver adequadamente para o homem. Então você vê que problema nós estamos criando para nós mesmos. No final das contas, o casamento, assim como a igreja, eles não têm problemas. Casamento é perfeito, e a igreja também. Porque o casamento e a igreja só ganham movimento a partir daquilo que nós somos. Então, a igreja hoje ela é um espaço físico, ela é uma pessoa jurídica, ela não tem movimento sem a minha interferência. Então, a igreja só é o que é quando o que eu sou fora dela conjuga quem ela é, verbaliza quem ela é. Então, se 50 famílias estão numa igreja e essas famílias não funcionam, se essas famílias se encontram num domingo, aquela igreja vira consequência daquilo que as famílias são fora dela. Casamento também. Casamento não tem problema. Quem tem problema? Pessoas, indivíduos. Então, se os indivíduos não vão bem, como sujeitos, eles não vão bem a dois. Então, é um péssimo par quem é um péssimo ímpar. Então, se a gente está falando de soluções, desenvolvimento, redenção, plenitude, nós temos que abraçar esse raciocínio triplo. Espiritualidade, individualidade, coletividade. E a gente tem que dançar a música e toma nota disso. Anota isso aí. O que na tua vida é mais desenvolvido? Tu é muito coletivo, tu ama muito o outro e não se ama tanto assim. Tu se ama muito, mas não ama muito a Deus. Então perceber nessa tríade, nesse tripé, o que é mais aguçado e o que é menos aguçado na tua vida. E chamar isso para o equilíbrio, chamar isso para uma sobriedade. Você quer um exemplo? Hoje está quase que raro você encontrar homens e mulheres plenos, prontos na igreja. Por quê? Porque está todo mundo esperando a pessoa certa, sendo a pessoa errada. Aí até o estoque de Deus acaba. Você está esperando uma pessoa bacana, mas você não é ela, porque você quer coletividade sem uma individualidade eficaz, você tem uma experiência consigo, você se torna uma melhor pessoa por isso. Uma pessoa mais agradável por isso. Porque também você é um adorador. Então você está esperando alguém para se conjugar a você no coletivo, sendo que você não é a pessoa que você espera. Então o que nós devemos fazer para desenvolver não só nossa vida pessoal, mas desenvolver todo o ecossistema? Eu também decido ser aquilo que eu espero do outro. Então se eu espero alguém pleno para completar a mim numa relação, eu sou uma pessoa digna que alguém também está esperando? Voltando a esse ponto que é extremamente importante para o que nós estamos desenvolvendo aqui como jornada antifrágil. Preciso que você tome nota, é um dever de casa para você, no tripé que nós abordamos: espiritualidade, Gênesis 1:26, individualidade, Gênesis 2:7, e coletividade, Gênesis 5:1. O que está mais à frente que o outro? Então você vai fazer isso como indivíduo, seja você homem, mulher que está me ouvindo, e você vai fazer isso como casal. Desses três pilares, o que você tem mais desenvolvido que o outro? O que está desenvolvido, o que está atrofiado? Tomar nota, porque no final a gente vai passar mais uma lição para você saber o que fazer quando diagnosticar o que está mais envolvido, o que está mais atrofiado nesses três princípios. Se eu estou afirmando para você, por exemplo, que machismo e feminismo não são apenas sociológicos, ganhou contorno ao longo da história, mas não é aprendido. O homem, ele se comporta como um opressor no extremo e ele se comporta como um omissor no outro extremo.
Você pega um perfil sul-americano e na América do Sul os homens são mais tendenciosos ao machismo destrutivo, agressivo. Mas você pega o perfil do europeu, ele é o mesmo machista no outro extremo. O machista sul-americano, ele cria o problema. E o machista europeu, ele se omite em resolver, que é fruto do mesmo dilema de Gênesis 3. É fruto da mesma raiz. O homem não é o que é também porque Adão pecou. Então nós não aprendemos isso, ninguém nos ensina, está no nosso DNA corrupto por causa da queda. E a mulher também não. Ela pode não ser violenta como o homem é, mas ela continua manipulativa assim como sua mãe Eva foi. Uma das versões de King James, há 3 versões, uma delas, o texto de Gênesis 3 é tão poderoso que traz um impacto maior aquilo que nós estamos construindo hoje no nosso segundo dia da jornada antifrágil, que é, olha, porque você tentou seduzir ou controlar o homem, ele dominará você. Então essa é a sutileza. O homem, ele é destrutivo porque ele foi confiado por Deus para ser como Deus era aqui na terra. É como se Deus criou Adão para Adão ser um Deus sociológico. Um D com D minúsculo, um D com aspas. O Deus ou guardião da sociologia humana. Adão era responsável de maneira apostólica, o que nós chamamos na teologia de mandato cultural, de transferir a realidade dos céus para a terra. E quando Adão peca, Adão perde sua divindade sociológica e ele passa a ser corrupto, portanto ele passa a corromper quem ele deveria proteger. Por isso os grandes índices de violência, estupro, homicídio, quase todos os males sociais têm um homem como protagonista. Isso é didático. Porque você pega a massa corpórea do homem, ela é mais eloquente que a da mulher. Então o homem foi criado por Deus para ser guardião, para ser profeta, para ser pai, para ser provedor. E ele é o destruidor porque ele abandona o seu posto. Mas a mulher, ela é tão violenta quanto o homem. A ferramenta de trabalho dela que é diferente. O homem tem a força física para fazer o que faz e a mulher tem a sabedoria e a inteligência. Por isso que a sabedoria e a inteligência da mulher pode se tornar manipulação. Você concorda comigo? Você já viu ou você já fez isso, que talvez para algumas mulheres o sexo é uma moeda de troca, ela quer que o homem lhe favoreça e ela usa aquilo que o homem deseja como uma moeda de troca. Esse é o espírito de manipulação herdada por Eva, tua mãe. Então tu não é assim à toa, tu é assim porque está no teu DNA. Então homem e mulher têm que decidir de maneira radical e bíblica desassociar do DNA de Adão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 e verso 45, diz que em Adão todos morreram, mas em Jesus todos voltarão a viver. Então, Paulo chama Jesus de segundo Adão. Por quê? O primeiro Adão foi uma forma. E o segundo Adão também é uma forma, um protótipo, um início de humanidade. Então Jesus é chamado de segundo Adão pelo apóstolo Paulo, porque Jesus é o segundo início sociológico da humanidade. A humanidade pode olhar para Jesus e saber como reagir de maneira plena à vontade de Deus. E é o que eu e você precisamos fazer de maneira radical. Então, se fosse apenas sociológico, esse aprendizado do homem e da mulher, seria mais difícil. Por isso que hoje as ideologias estão trabalhando com desconstrução. E é mais difícil. Por exemplo, a ideologia criou um protótipo masculino que não resolve o problema da mulher. A solução da mulher não é desconstruir o homem. A solução para o machismo não é desconstruir o homem, é resgatar a sua essência divina, o que nós chamamos de masculinidade heróica ou masculinidade divina. Desconstruir o homem não resolve o problema, porque o oposto de machismo é o patriarcado, por incrível que pareça. Não confunda masculinidade com machismo, não confunda machismo com patriarcado. O patriarcado procede de Deus, por isso que Deus é pai, por isso que Jesus é homem, porque há uma didática que Deus quer nos repassar e se nós tivermos ouvidos para ouvir, Deus é capaz de comunicar isso a mim e a você.
Se é maldição, como eu afirmo que é maldição, é muito mais fácil porque Cristo foi para a cruz para resolver essa maldição. E olha que magnífico, porque o Evangelho é uma cosmovisão adequada. Porque o problema que começou no jardim, no Éden, em Gênesis 3, ganha solução plena no livro de Efésios. Então se passaram centenas de anos. Eles não se conheceram, não se falaram, não se viram, mas os textos se encaixam. Em Efésios 5, Deus manda o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, Deus manda o homem morrer se ele quer ver uma mulher diferente. E Deus diz para a mulher em tudo se submeter ao homem. Então olha que interessante. Por causa do problema do jardim, onde nasce machismo e feminismo, o homem continua apaixonado pela aparência, o corpo e o sexo da mulher, mas não quer assumir obrigação moral de amá-la. E a mulher está ferida pelo homem que deveria protegê-la e agora só quer usá-la. A solução disso está em Efésios, capítulo 5. Olha que interessante. É como se Deus estivesse dizendo: ei, Adão, eu descobri a maneira pela qual a mulher voltará a te respeitar. É, Deus, como? Morra por ela. Por isso que a figura de linguagem usada pelo apóstolo Paulo sobre a aliança que Deus tem com a igreja é o noivo e a noiva, o homem e a mulher. Então Jesus, o homem que exerce masculinidade heróica e masculinidade divina, morre pela humanidade. A humanidade é tão impactada pelo sacrifício que se torna a igreja. Então o que a igreja faz? A igreja adora o homem que morreu por ela. Então, nessa figura de linguagem do apóstolo, o homem morre de maneira heróica, a mulher é tão impactada que devolve a esse homem reverência, respeito, submissão em tudo. Em Efésios 5:22, o Senhor disse às mulheres: olha, em tudo estejam submissas ao vosso marido, vírgula, como ao Senhor. Para mim, esse vírgula é revolucionário, porque sem o vírgula, Deus teria pedido à mulher apenas submissão. Mas por causa da vírgula, dá para a gente aprofundar ainda mais esse entendimento, essa revelação. Depois da vírgula, o apóstolo disse: como ao Senhor. Então, o que nós sentimos e como nos percebemos quando nós vamos no culto e levantamos a mão para adorar Jesus? A Bíblia está dizendo que a mulher vai conseguir transformar o homem se ela der para o homem a mesma coisa que ela daria para Deus. Então Deus não está pedindo apenas uma submissão comportamental. Deus está pedindo uma adoração comportamental, uma adoração sentimental. A mulher ferida porque aquele que deveria protegê-la a fere, Deus está dizendo: a tua cura está em se relacionar com Ele como se fosse um ato de adoração a Ele e a mim. Por isso que o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 3, diz que a mulher em silêncio pode ganhar o coração do homem para Deus. Mas isso não é duro. Mais duro que a adoração, aspas, que a mulher deve ao homem e a submissão que ela deve ao homem para fazer com que o homem seja resgatado, nesse mesmo texto de Efésios, capítulo 5, Deus diz para o homem: olha, a mulher só vai ser transformada por ti se você for homem suficiente de morrer por ela. E ela vai ficar tão impactada que ela vai devolver a você por meio de reverência, respeito e submissão. Você quer uma mulher diferente, Adão? Quero. Morra por ela. E para a gente encerrar esse conteúdo, todo o texto, sem o contexto e sem o início, vira uma grande dor ou vira um grande pretexto. Como o homem pode morrer pela mulher se o homem está ferido com ela também? E como pode a mulher submeter ao homem se ela está ferida com o homem também? O texto de Efésios não começa no 22 pedindo à mulher submissão, começa no verso 1. E olha que interessante. O verso 1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, eu só vou conseguir tocar a minha mulher de maneira cristocêntrica e plena se eu seguir e imitar o exemplo que foi dado pelo Senhor. A humanidade não merece e o Senhor mesmo assim se entregou por nós. Então, assim como Deus me ama,
eu preciso amar a minha esposa. Assim como Deus ama a minha esposa precisa me amar. E aí ambos se afunilam, né, numa realidade de redenção. Eu me associo a Deus como homem e coopero com Deus para o resgate da mulher, e a mulher se associa a Deus cooperando com Deus para a redenção do homem. Se nós entendermos isso, o mundo é o limite. E não se ater a isso, não desejar se expor a esse conceito de resgate, produz o que nós estamos vendo por aí. Principalmente, olha só, enxerga isso, toma nota disso. As mulheres. Hoje o empoderamento está no ar. Mas eu afirmo, por A mais B, por experiência pastoral, por análise sociológica, ano passado nós rodamos em 22 países e eu me julgo um artesão social, alguém que está de olhos abertos no centro da cidade, percebendo como o ser humano é, como o ser humano reage à espiritualidade, à sua cosmovisão de vida. E afirmo, toda mulher só será feminista dos 20 aos 40. Então hoje você pode estar aí arrotando empoderamento, arrotando feminismo, e depois dos 40, no mínimo, você vai ter vencido, aspas, na vida, sem ter com quem dividir a tua vitória. Cansada, desfalecida, principalmente se lutou pela família, pelos filhos sozinha e exerceu uma força que Deus criou para ser exercida a dois. Então, tem problemas que os homens criam para si e criam para as mulheres. E tem problemas que as mulheres criam para si mesmas. Então, quando a mulher quer existir de uma maneira que a Bíblia não autoriza ela a existir, ela traz sobre si cansado, enfado e decepções extremamente rancorosas, e vai fazendo recortes até desonestos da própria palavra. Por exemplo, existem irmãs tão cansadas e tão radicais que ousam afirmar que o apóstolo Paulo foi machista. Como pode um homem que disse não há grego, não há judeu, não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos nós somos um em Cristo Jesus? E as mulheres usam dessa defraudação bíblica porque o apóstolo Paulo disse que a mulher deveria aprender calada na igreja e perguntar ao marido em casa. Então, olha só, um pouco de contextualização para você, para acalmar o teu espírito e você colocar a tua vida em processo, em desenvolvimento. Então, Paulo não fala uma igreja judaico-cristã, que já teriam por fundamento moral e comportamental a lei. Ele fala para uma igreja gentílica, uma igreja pagã, onde geralmente a mulher era sacerdotisa, ela liderava todo o rito, toda a ritualística ou teologia daquela seita pagã. Quando ela converte e vem para a igreja, ela quer exercer a mesma proeminência ou o mesmo tipo de liderança que ela exercia na seita. Então, Paulo está dizendo, em outras palavras, o seguinte, olha, o evangelho é todo para o homem, o homem é o Deus sociológico, o evangelho precisa resgatar ele como um pilar, como um fundamento. A partir do resgate dele, toda consequência positiva é capaz de acontecer. Mas se a mulher sem sabedoria anula também o resgate que o homem deveria ter, nenhuma coisa nem outra. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando, olha, você pode até ser capaz, mulher, mas se você domina todo o processo, não tem como o evangelho devolver o homem para o lugar dele. Então, essa decisão também da mulher, eu sei que os homens são omissos, mas a decisão da mulher de se tornar extremamente viril, extremamente hostil nesse tempo filosófico que nós estamos vivendo, impossibilita o evangelho de fazer o seu resgate pleno do homem. Então o homem se afeminou, sim, mas a mulher se masculinizou. Então a mulher sábia, sóbria, bíblica, ela precisa assumir uma posição moderada para cooperar para o resgate desse homem. A consequência dessa virilidade feminina são os homens sensíveis, emasculados, esquerdomachos, como dizem aí na rua, que é um homem menos potente, é o homem menos viril. E isso tem acometido a igreja de maneira drástica. Então, observa que a virilidade da mulher produziu um homem menos viril. E se você é homem e está me ouvindo, não tenta esconder tua falta de virilidade na docilidade de Jesus. Porque Jesus não é só dócil, Jesus é viril. Jesus é dócil como um cordeiro e é viril como um leão. Então não usa como desculpa que as mulheres se masculinizaram para ser um homem
pouco viril, emasculado, frágil, omisso, bananão como você é. Jesus é plenamente um homem. Ele é dócil com quem tem que ser e ele é viril com quem tem que ser. Ele tem duas faces. Ele é um cordeiro e ele é um leão. Então não terceiriza o resgate da tua masculinidade, da tua identidade, da tua hombridade. A mulher, sim, masculinizou por causa da nossa omissão como homens e nós precisamos resgatar o nosso posto. Nós não podemos nos envergonhar de sermos homens. Seja homem, não peça permissão para isso. Seja homem, não peça desculpa por isso. Você precisa resgatar a sua divindade sociológica. Você precisa voltar para o seu posto. Mulheres, crianças, a igreja e a sociedade estarão seguras se você decidir voltar para o seu lugar. Então não terceirize, não fuja da sua responsabilidade. Seja homem e não se arrependa. Pessoal, por hoje é só. Eu vou passar algumas lições para vocês aí de vida diária, mas já indico os nossos conteúdos, né, em plataforma online EAD, que é o nosso treinamento Be a Man para o resgate da masculinidade bíblica. Seja você homem ou mulher, se a mulher deseja cooperar com o evangelho para resgatar o homem, ela pode consumir esse conteúdo, mas esse conteúdo lava a alma masculina ali, vá sem reservas e seja abençoado. Redenção familiar também é um conteúdo que a gente tem na nossa plataforma, que você pode consumir ali sem restrições e potencializar todo o seu desenvolvimento. Só não compre ainda, que a gente vai ter uma surpresa para você no final da nossa jornada antifrágil aí. Como eu bem pontuei, a primeira tarefa que eu pedi para você foi você se analisar no tripé ali: espiritualidade, individualidade e coletividade. O que está atrofiado e o que está mais desenvolvido. Coloca num papel aí para você perceber seu comportamento, se ele está a mais, se ele está a menos do que deveria ser feito. A segunda tarefa é: você que é homem, você precisa desenvolver hábitos de heroísmo. Então, se você é casado, se você é solteiro, se você mora com os pais, é o seguinte: lavar louça não causa impotência sexual. Principalmente se você for casado. Não cai o Bilal, já fiz o teste. Então surpreenda a sua mulher. Se você deseja ser honrado, se você deseja inspirar credibilidade, deixa a tua mulher, teus pais, teus amigos, teus parentes serem surpreendidos pela a tua virilidade servil. Tu é tão consciente da tua masculinidade que tu não se sente diminuído. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou Eva para ser ajudadora. Então, quando ela chega, Adão já é um trabalhador. E ela veio ajudar o que estava sendo feito. Então, até a tarefa doméstica, você que é um homem bíblico, um homem cristocêntrico, deveria perceber de uma outra maneira. Então, se envolva com as ações domésticas da tua casa, seja você casado ou solteiro, e veja a reação de credibilidade que os seus parentes, esposa, filhos, amigos podem ter. Se você é mulher, é o seguinte: a lição de casa é você medir o seu nível de masculinidade, que te impede de ser feminina e criar o ambiente adequado para que esse homem se aproxime de ti. Seja ele teu marido, teu noivo, teu namorado, teu pai, teus amigos, sei lá. Então, avalia o comportamento masculino involuntário que você está vivendo. Eu tenho uma fala que eu sempre falo com a minha esposa, que é o seguinte: toda mulher na pós-modernidade é feminista, quer ela aceite, quer não. O empoderamento está nos ares, então você, mulher de Deus, tem que ser intencional em se perceber, em se analisar. Se você tem um comportamento extremamente masculinizado, você amedronta a possibilidade do resgate masculino. Aí você pode dizer: não é problema meu. Aí você impede o enriquecimento do todo, porque você está focado só nos seus direitos. Então você tem que ser flexível. Por isso que eu passo essa lição. Se avalie o nível de masculinidade que você tem. Aos homens, eu recomendo a leitura de um livro chamado O Silêncio de Adão. Consuma esse conteúdo e você vai entender ainda mais questões da vulnerabilidade da masculinidade e como se desenvolver. E as mulheres, eu recomendo a leitura do Feminilidade Radical, um livro lançado pela editora Fiel. E nessa jornada antifrágil, nunca se esqueça de interagir com a gente nas lives, de dar o seu feedback, seu insight, suas ideias, seus textos reflexivos,
que você absorveu o nosso conteúdo, tá bom? Então, só pincelando um pouco do nosso próximo conteúdo, na Jornada Antifrágil a gente vai tratar de teologia, igreja e política e fundamentando como um cristão pode interagir com isso, trabalhando principalmente a verdade confrontadora de que Jesus é um líder político. Aí você pode dizer, Jesus e política? A política é a ciência que regula a nossa vivência social. A Bíblia diz que Jesus é um rei. Se Jesus é um rei, Jesus tem uma visão sobre a organização social do mundo. Se ele tem essa visão, consequentemente, ele é um líder político. E é sobre esse tipo de tabu, de mito, de folclore que impede o cristão de interagir com a política, que a gente também quer tratar aí no nosso próximo encontro. Lembrando que é o nosso segundo dia da Jornada Antifrágil, pontuando para você que esse conteúdo não vai ficar disponível, tá bom? Então a gente vai postar agora o horário da nossa próxima live. Vai lá, não esquece de interagir, mandar seus insights, mandar suas notas, suas reflexões para a gente ter uma afinação do conteúdo aí e conseguir cooperar com você para o seu pleno desenvolvimento. Então é isso, até mais, te espero amanhã.